Bom, agora a gente vai falar sobre festivais, né? E festivais de cultura colaborativa pelo mundo inteiro. A gente vai ter aqui no palco 6 representantes de movimentos culturais que têm como força a questão da colaboração. E vamos discutir como é que eles estão se relacionando e como é que eles cresceram e tudo mais. E para mediar esse painel, vou convidar aqui Tomás Delara, que é cofundador do Colabora América e também diretor do Cidades B. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ei, boa. Bom, um pouquinho de energia. Primeiramente, obrigado por todos estar aqui. Esse painel, ele é um painel sobre festivais de cultura colaborativa e transformação positiva. Tá? São pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, por festivais que eu conheci e me inspirei, e são festivais que inspiram muito o Colabora América também. Então, eles vão estar aqui conosco, compartilhando a experiência deles. Eu vou ir chamando um por um, deve estar próximo. Primeiramente, gostaria de chamar o Noni Herzfeld, que é chileno. Ele é fundador... Vamos, hermano, que passa, hermanito? Vamos. Ele é chileno, ele é fundador do FIS, que é o Festival Internacional de Inovação Social, um festival que acontece em 6 países diferentes, em 14 cidades diferentes. Tem uma pegada muito igual ao Colabora América no sentido de impacto positivo e tem uma cultura, música forte, rock, é um festival muito inspirador. Outra pessoa também que eu gostaria de chamar ao palco é o Daniel Strickland, deve estar por aí, muito bem. Salvas para o Daniel, de palmas. Vamos, irmão. O Daniel é o representante do Burning Man no Brasil, é um artista incrível, a obra de arte dele foi nomeada uma das grandes obras de arte do Burning Man desse ano de 2018, e realmente depois ele vai falar do Burning Man. Quem aqui conhece o Burning Man? Levanta a mão. Ótimo, conhecer um pouquinho mais a partir do Daniel. Também gostaria de chamar aqui a Eliana Souza, deve estar por aqui, por favor, querida. Vem aqui, a Liana, além de ser fundadora da Rede da Maré, também é fundadora e diretora do festival WOW, que é o Festival Mulheres do Mundo. Bem-vindo, querida. Aê, palmas. Beleza? Também gostaria de chamar ao palco Perfeito Fortuna, por favor, meu querido. O Perfeito é o presidente da Fundição Progresso, então, por favor, uma grande salva de palmas para ele também. É o nosso anfitrião, é um artista, é um cara incrível, inspirador. Vamos! Dale, perfeito. Tem um nome ainda, Perfeito Fortuna. Que nome, né? E ainda gostaria também de chamar ao palco Maria Paz Cigarã, vai vir de novo no palco, porque ela é muito incrível, peruana, maravilhosa, fundadora da primeira empresa B do Peru, a Libélula, que ajuda grandes empresas a fazer impacto positivo, fundadora também do Nexus Más Uno, que é um festival incrível de colaboração e sustentabilidade lá no Peru que eu fui, foi um prazer. Então, Maria Paz, amiga querida, vente. Daí, onde queiras. E aí, se a técnica nos ajudar, a gente vai tentar passar aqui o slide do Daniel, que vai ser o primeiro a apresentar. Só queria falar brevemente, eu vou ser mais moderador, né? Eu acho que tem pessoas tão incríveis aqui que eu quero ouvir falar, eu tenho certeza que vocês também. Eu estou aqui no Rio, então é mais fácil. Então é bom ouvir falar também dessas pessoas incríveis. Só falar rapidamente do Colabora América. Vou ficar de pé. O Colabora América, ele tem essa missão de juntar todo mundo. Quem é todo mundo? É todo mundo mesmo. Tá? É juntar grandes empresas que fazem impacto negativo, mas as que são mais espertas já estão olhando para o futuro, estão abrindo conversas, estão abrindo as suas entranhas para melhorar seus modelos de negócio e para que esses modelos de negócio sejam inclusivos, sejam diversos, circulares e se integrem ao meio ambiente. É para também trazer pessoas da periferia, grandes líderes comunitários que estão fazendo projetos e iniciativas incríveis. É para juntar estudantes, é para ajudar pessoas que são gestores públicos e políticos, porque o nosso país está em uma crise política muito grande, e a gente tem que repensar em como fazer política. E, na minha opinião, eu não sou político, não estudei política, mas a política se faz pelo cidadão, no dia a dia, né, na inspiração, a gente cuidar do lixo, a gente cuidar do nosso trabalho, a gente cuidar do carinho, do cuidado com as pessoas, né? E quanto mais a sociedade civil é forte e mais a sociedade civil cuida um do outro e colabora, porque no mercado de negócios,
a colaboração ela não é comum, né? No mercado de negócio se fala de estratégia competitiva. Nós aqui vamos colaborar, a sociedade civil vai colaborar, as empresas estão começando a colaborar, os empreendedores sociais e os líderes comunitários de favela já colaboram há muito tempo, eles sabem colaborar porque muitas vezes eles passam alguma escassez e aí então eles compartilham as suas coisas. Então o Colabora América é para fazer essa ponte. Isso é um pouco do nosso festival, que já está na 3ª edição, mas eu acho que vamos passar aqui para o Daniel, só queria falar rapidamente, e passar para ouvir do Burning Man. E aí eu queria só falar uma fala do Burning Man, eu tive agora pela primeira vez no Burning Man. E o Burning Man, muito além de um festival, é um grande encontro de comunidades. É um grande encontro onde a colaboração vai, no que eu conheço, eu já estudo colaboração há uns 8 anos, no que eu conheço, vai no extremo máximo. Porque é um festival feito no meio do deserto, 70 mil pessoas ali que se juntam e, de repente, o dinheiro não existe lá, não existe dinheiro, né? Essa invenção de dinheiro não existe, o que existe é a troca, o que existe é a capacidade do ser humano de se auto-organizar. E isso é uma mágica. Essa mágica vai nos ajudar a gente passar desse caminho civilizatório agora, que a gente está passando por tantos desafios sociais e ambientais, para ir para uma outra civilização. Essa civilização ela está perto e eu acho que essa civilização ela depende muito da colaboração e da cultura de colaboração. Os festivais colaborativos servem para isso, para inspirar nós a sermos cada vez mais colaborativos. Tá? Então é isso, vou passar para o Daniel. Daniel. Oi. Bom, boa tarde a todo mundo. Fiquei feliz já de ver que várias mãos levantaram aí na hora que o Tomás perguntou sobre o Burning Man. Né? Há 10 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez, eram menos mãos que se levantavam quando eu ia falar sobre o Burning Man. Fala mais perto assim. Oi. Aí. Bom, e o Tomás já começou aqui uma introdução, eu vou seguir por aí. Em primeiro lugar, assim, a gente não gosta muito de definir o Burning Man como festival, porque festival acaba que limita um pouco as fronteiras do Burning Man, que ele realmente transcende um pouco esse conceito. Né? A gente se configura como um experimento social. Então, é instituído há 32 anos uma cidade temporária, reconhecida no governo americano como uma cidade, e eles conseguiram essa autonomia que dá a eles características, assim, dá essa cidade características bem únicas. Então, uma cidade de sonhadores e realizadores. Né? O manifesto começou 32 anos atrás, quando o fundador Larry Harvey resolveu queimar uma escultura de um boneco como um movimento definido por ele como autoexpressão radical. Vou pedir ali para... Se puder passar o slide ali, aí, obrigado. Isso. Então, alguns dos tópicos assim que eu separei que distinguem um pouco o Burning Man de outros festivais. Primeiro que não existe uma curadoria, né? Então é uma cidade que é totalmente colaborativa, independente, de livre manifesto. Então não existe uma curadoria que define isso cabe no nosso evento ou isso não cabe no nosso evento. Então é livre para livre expressão das pessoas. Não existe esse direcionamento, né? Então é uma cidade temporária que durante 7 dias ela se torna a terceira maior cidade do estado do Nevada. E é um lugar onde não existem espectadores. Então, toda essa população, todas essas pessoas que vão participar dessa experiência, elas devem se integrar, elas não devem ir para se entreter, para ser um espectador, mas para sim fazer parte dessa construção. Né, lá existem órgãos como correio, cartório, aeroporto. Né, então, eles têm autonomia de órgãos de segurança. Então, isso tudo define o Burning Man. Assim, eles têm um poder e uma característica muito única. E ela é regida, né, essa cidade ela é regida por 10 princípios. Vou falar aqui, então, um pouco... Né, esses 10 princípios eles foram instituídos assim, mais como um guia de comportamento para preservar aquele manifesto original, aquela ideia inicial do fundador. Não são leis, mas são simplesmente guias de comportamento para reconexão de valores da sociedade.
Bom, ficou um pouquinho apagado esse slide, mas isso aqui mostra um pouco da evolução, né, do primeiro evento, há 32 anos atrás, começou na Praia de São Francisco, e eles passaram só para o deserto 3 anos depois, quando eles foram impedidos de queimar essa escultura por leis de incêndio da Califórnia. Então, eles migraram o evento para um deserto no Nevada. E esses princípios, os 10 princípios, eles foram instituídos no seu 10º ano, quando o evento já estava tomando um porte muito grande e com esse objetivo de preservar qual que era a intenção inicial. Vou começar a apresentar para vocês, então, os princípios. O primeiro é a autoinclusão radical. Então, a organização convida a todos que forem se tornarem cidadãos da cidade para um processo de imersão completa, né? Então, você se dispõe aí, então, deixe a experiência te conduzir. O gifting, né, como o Tomás começou a apresentar aqui, vou até só dar uma pequena corrigida, assim, quando ele fala que lá é baseado na troca, e não é bem a troca, né, o princípio do presentear. Então, a moeda do Burning Man, lá não existe nenhuma relação financeira, e a moeda lá é o presente. Mas quando você dá um presente, você não espera nada em troca da pessoa, você quer fazer a pessoa feliz, você quer causar uma sensação agradável, né? Então, é uma cidade que é regida por esse sentimento de doar o seu recurso, doar aquilo que você gostaria de distribuir. A decomodificação. Então, nessa cidade tem o objetivo de blindar um pouco da presença do sistema corporativo. Então, a decomodificação, ela proíbe qualquer uso de marca, qualquer promoção, qualquer companhia ou empresa usar o Burning Man como um lugar de promoção. Então, não é permitido nenhuma exibição de marca dentro do evento, nenhum patrocinador. Autoconfiança e autorresponsabilidade, que tenta ensinar um pouco as pessoas. Assim, a gente está num momento assim, do mundo, né, que a gente vê o colapso sempre muito próximo, né? A gente tenta prosperar, mas o colapso sempre muito próximo. E as pessoas elas estão ficando num ciclo vicioso de confiar no recurso que está ao redor e não confiar nos seus próprios recursos, né? Então, no Burning Man é um lugar onde você é 100% independente e responsável pela sua própria sobrevivência. Então, lá você não vai encontrar uma lanchonete ou alguma coisa assim, você tem que ser totalmente independente com seus próprios recursos. Então, a autorresiliência de confiar, a gente aprender a lidar com recursos mais próximos. A autoexpressão radical, que é para incentivar as pessoas também a saírem da caixa, né? A gente está na sociedade também que rotula a gente, enquadra, a gente fica tentando meio que se aproximar de estilos de moda e de padrões estéticos. Então, a autoexpressão radical é incentivando as pessoas a serem aquilo, né? Mostrarem um pouco da nossa identidade, porque nós somos seres únicos compartilhando uma experiência em coletivo, mas cada um tem características muito únicas. Então, o Burning Man também incentiva que a gente liberte um pouco a nossa autoexpressão. O esforço coletivo, né? Então, vai um pouco dessa história que todos devem participar de algo. Então, tudo que acontece lá dentro é organizado pelos cidadãos, né? Pelo público. E com isso as pessoas se organizam em grupos para desenvolverem estruturas de camp que proporcionem algum tipo de interação também para a cidade. Responsabilidade cívica, que, né, acho que é importante em qualquer lugar a gente também prezar por segurança e não invadir o espaço do outro. E um dos princípios assim também que torna o Burning Man uma plataforma assim que chama muita atenção é o princípio de não deixar rastros, né? É o maior evento Leave No Trace do mundo. Isso significa que
nada pode ficar para trás. E nada, quando a gente fala nada, a gente vai no micro, assim, não pode sobrar uma lasca de madeira no chão. Então, todos os terrenos da cidade, eles são loteados e são divididos nos camps, e cada coordenador de um camp, ele é responsável por aquele terreno. E a organização depois passa fiscalizando toda a área da cidade, e nada pode ficar para trás. Então, a gente é responsável por retirar tudo aquilo que a gente levar para o deserto, inclusive a água do nosso banho, por exemplo. Vamos passar mais uma vez. Essa é a equipe que faz depois essa fiscalização do terreno. Esse aí é o mapa, né, desse resultado, assim, da análise de todos os acampamentos. Então, a cidade tem esse formato, né, que é um formato de um relógio, onde o man é aquele ponto vermelho no centro. As residências, né, os acampamentos, eles ficam nessa região periférica, e depois passam, né, todas as áreas passam por essa análise. E aí vocês veem aí o resultado, né, o verde é se você deixou o seu território limpo, o amarelo é que requer alguma atenção, e o vermelho realmente são as organizações que tomaram bomba, assim, que foram reprovadas. Mas vocês veem que o verde praticamente toma conta do território todo, e mesmo essas áreas que ficaram vermelhas é o que fica para aquela equipe que eu mostrei anteriormente ali, para resgatar o que sobra, né? Porque a organização do Burning Man tem essa diretriz de não deixar rastro nenhum. A participação, né, como eu falei, é um evento que não existem espectadores, as pessoas vão para lá não simplesmente para se entreter, mas para ser mais uma peça dessa engrenagem, para criar essa experiência toda, e acreditando, né, nesse poder transformacional de Black Rock City. Pode passar também. O imediatismo é aquele princípio, assim, para a gente deixar a experiência conduzir. Muitas vezes as pessoas, né, vão até o Burning Man, assim, conhecem muitas fotografias e imagens, e o mais especial do Burning Man é aquilo que as imagens não conseguem transmitir, né? A gente vê em toda a cidade, tem atividades super inesperadas. Então, o imediatismo, ele convida as pessoas a deixar a própria experiência conduzir as suas atitudes, e não fazer planos pré-determinados, e não decidir, assim, o que você vai, traçar um roteiro. E, enfim, queria falar, assim, acho que para falar do Burning Man, assim, talvez eu tomaria todo o tempo dessa apresentação aqui, né? Eu até fico à disposição depois para quem se interessar melhor, assim. Mas, assim, explicar o porquê que o Burning Man se tornou a experiência, uma das experiências mais disputadas do mundo, né? São ingressos, são 70 mil ingressos que acabam em questão de segundos. Não é porque realmente a gente vê todas essas obras de arte, que são, né, o nível mais alto, que eu diria, assim, de produção artística que existe no mundo, mas, como eu falei anteriormente, assim, o mais impressionante do Burning Man não é o que as fotos conseguem transmitir. Eu tenho um pouco a sensação, assim, eu gosto de falar que parece que a gente está chegando, quando a gente vai para o Burning Man, a gente chegou em outro planeta e a gente está convivendo com outra raça, porque esses 10 princípios reunidos, eles formam uma sociedade que o ser humano, parece que pela primeira vez a gente entende o que é ser humano sem a influência do sistema, assim, sem a gente ser conduzido de uma forma, assim, livre, né? E esse manifesto, assim, ele foi tão espontâneo, né, organizado por uma associação, por uma ONG, né, sem fins lucrativos, e ele acabou se tornando esse movimento cultural. Ele extrapolou, né, essa questão de ser um evento, ele se tornou realmente uma ideologia, um movimento, um estilo de vida. E esse movimento se tornou tão forte, assim, que ele
ele saiu das fronteiras de Black Rock City. Ele, né, hoje em dia, tem mais de 260 representantes regionais do Burning Man pelo mundo. Eu sou o contato regional aqui do Brasil, mas o Burning Man já organiza mais de 60 eventos regionais pelo mundo. Ano que vem a gente está organizando o primeiro evento regional aqui no Brasil, que a gente nomeou de Tropical Burn. Vai acontecer em junho de 2019. Então eu quero já aproveitar aqui, fazer um jabazinho, deixar todo mundo convidado também a participar. Então, né, o Tropical Burn é trazer um pouco dessa ideia de trazer um pouco dessa aculturação assim, aqui para o Brasil. A gente realmente acredita, assim, todas as pessoas, o Tomás teve a oportunidade de ir lá esse ano, acho que todas as pessoas que vão, a gente consegue sentir o poder transformacional de viver esses 10 princípios, mesmo que por um período curto. A gente volta para o sistema querendo replicar e querendo aculturar as pessoas dessa vivência. Então, né, assim, é um manifesto que originalmente foi essa escultura de um homem e usa um pouco desse poder transformacional do fogo para incentivar as pessoas a reconsiderarem e repensarem a sociedade. Tá, obrigado, a gente continua aqui. Obrigado, Daniel. Chamar agora, Rodrigo, se puder ali da técnica, colocar o site do Festival UOL, por favor, e chamar a Eliana para falar um pouquinho desse festival maravilhoso. Então, começar, porque só são 10 minutos, eu acho que seria interessante poder dialogar um pouco sobre essas propostas, né? Então, o Festival Mulheres do Mundo, né, o Women of the World, UAW, é um festival que tem uma inspiração, uma colaboração. Na realidade, ele chega ao Brasil esse ano, é a primeira vez que vem aqui para o Rio de Janeiro. E ele tem uma colaboração com um festival que foi criado em Londres em 2010, no marco do centenário do Dia Internacional da Mulher, num espaço em Londres chamado South Bank Center. O festival, quando ele foi criado em 2010, ele foi criado já numa perspectiva de se transformar, enfim, de se desenvolver numa colaboração e numa perspectiva de ser uma plataforma global. E aí, nesses 8 anos do festival, ele já está em 17 países, na Inglaterra ele já está em mais de 10 cidades, e ele tem algumas características básicas. Primeiro, ele é um festival que ele trabalha a dimensão do local. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar sem estar muito ligada no que está ali, mas porque são 10 minutos, então vou tentar ser objetiva, assim, para realmente passar uma mensagem, porque ele vai acontecer daqui a uma semana, então é importante passar uma mensagem muito objetiva. Ele tem uma dimensão que é trabalhar a dimensão local, né, a dimensão de cidade, mas numa perspectiva global. E aí, como é que o UAU trabalha isso? Trabalha numa ideia de... A gente vai olhar para as questões que envolvem a vida das mulheres na cidade, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas pensando numa perspectiva global. O que isso significa? Significa que a ideia de fazer o festival aqui e trazer ao máximo mulheres de diferentes partes do mundo. Então, no nosso UAU, eu já vou falando aqui, no nosso festival aqui, a gente vai ter 37 mulheres internacionais que vão vir para compor, com 40 mulheres nacionais, Brasil, e mais 125 mulheres locais do Rio de Janeiro, para compor uma programação de 3 dias, com 150 atividades, todas voltadas para temas relacionados à questão das mulheres. Então, a primeira questão do UAU é ele aprofundar a ideia de quais são as questões que envolvem a vida das mulheres na cidade onde ele acontece, nessa perspectiva de um diálogo global. A segunda questão, ele é um festival
que ele não tem uma temática específica. Ele não é um festival feminista, um festival de mulheres pretas, um festival de mulheres no cinema. Ele é um festival, ao contrário disso, individualmente, é um festival que quer trazer todas essas mulheres, ou seja, o que é ser mulher no contemporâneo, o que está em torno das questões das mulheres no contemporâneo, como é que a gente coloca e traz para um processo de 3 dias, o festival acontece em 3 dias, diferentes experiências do que é ser mulher. Então, a temática são as mulheres e as suas possibilidades nesse sentido. A terceira questão, o UAU não é um festival acadêmico que se organiza a partir de simpósios, encontros. A ideia de trazer, colocar as mulheres em conexão, em colaboração, é uma palavra bastante interessante, no sentido de o que vai interessar sobre a experiência da mulher é o que ela, como mulher, chegou muitas vezes a um lugar, numa mesa, por exemplo, num encontro, num dos diálogos que nós vamos ter, por exemplo, com mulheres da ciência. O que vai importar ali não é o conteúdo do que essa mulher faz, do ponto de vista do trabalho dela, como tendo se tornado uma cientista, mas do ponto de vista subjetivo, o que é estar nesse lugar. Né? Então, a ideia de como é que você fala uma linguagem que qualquer mulher pode entender o que você está dizendo, independente do que você faça, independente da sua experiência. Essa colaboração com o Brasil vem através de uma parceria do South Bank Center, com a Rede da Maré, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma organização que tem uma origem na favela da Maré, né? E tem uma segunda característica de ter sido criada por pessoas que nasceram ou cresceram na Maré, como é o meu caso. Então, o festival, quando ele vem, a gente vem muito numa perspectiva de tentar trabalhar quais são as questões que envolvem as mulheres na cidade, mas com foco muito específico em algumas questões da programação, na questão das mulheres de periferia. Então, discutir a questão do feminismo, por exemplo, e discutir determinadas questões que um festival como esse traz, e que muitas vezes atingem mulheres ricas, classe média, que as mulheres de periferia muitas vezes não conseguem participar de um festival como esse aqui. Então, para nós é muito importante, e a gente tem feito um trabalho, isso já vem há 2 anos, esse festival sendo preparado, para justamente atingir esse público e ter uma programação em que a gente possa ter, por exemplo, tradução simultânea, que você possa ter, realmente estabelecer diálogos possíveis para um público como esse. O festival, ele trabalha a partir de 4 dimensões, né? As atividades, elas se distribuem, vamos dizer assim, a partir de 4 dimensões. A dimensão dos diálogos entre mulheres, né? E o que é isso? A gente formatou a partir de 7 modelos ou 7 caminhos, rodas de conversas, trocas de experiências, mentorias, grandes conversas como essa aqui, em torno de uns 102 ou 103 diálogos que vão estar na programação dos 3 dias. Então, essa é uma dimensão. A segunda dimensão é artística e cultural. Então, junto com a programação dos diálogos, a gente vai ter uma programação o dia inteiro artística e cultural. Então, nós vamos estar tendo aqui uma conversa, ali do lado está tendo uma performance. E a ideia de, ao final de cada dia, ter uma artista que vai fazer um show na Praça Mauá. O festival vai acontecer ali na Praça Mauá, vai envolver a utilização do espaço da Praça Mauá, Museu de Arte do Rio Mar, Museu do Amanhã e o Armazém 1 do Pier Mauá. Então, todas essas atividades elas vão estar organizadas nesse espaço e todas as atividades serão gratuitas. Então, a segunda dimensão artística e cultural. A terceira é a dimensão do empreendedorismo. Então, a gente vai ter na Praça Mauá um grande mercado, onde a gente vai ter 200 mulheres, né, expondo o que elas produzem, vendendo o que elas produzem e também, enfim, estabelecendo colaborações. Então, vão acontecer várias atividades relacionadas à questão do empreendedorismo. E a quarta dimensão é o ativismo social. Então, a gente vai ter uma programação significativa
de movimentos de mulheres apresentando suas lutas, apresentando o que foi significativo do ponto de vista das suas conquistas, o que a gente precisa conquistar ainda mais em relação à questão das lutas das mulheres. Então, o UAU, na verdade, ele tem essa perspectiva de criar uma perspectiva de rede de pessoas que já fazem e trabalham com a agenda das mulheres. E, nesse sentido, o que nós fizemos para essa primeira edição foi justamente tentar encontrar no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma maneira geral, essas organizações, seja para patrocinar o festival, seja para colaborar no sentido de estar influenciando na programação do festival. Tá? Então, eu diria que é isso. E aqui tem o site, talvez, para fechar, a gente pudesse ir lá em cima, aí tem uma parte que é as participantes, então vocês vão ver que tem todas elas estão, enfim, com as suas especificidades, o que elas fazem, o que elas vêm fazer no UAU, e é isso. Tá? Não, ótimo, muito obrigado, Helena. 20 minutos. E, bom, eu vou passar agora para o Noni. Noni é o festival do FIS, que também é um festival muito inspirador e também já está super passando. Bom, tem aí. Por favor, Noni, Obrigado. do jeito que quiser. Sí, bueno, portuñol. Por favor. Ok. Vamos, Sí, arriba. não sei, vou falar precisamente do FIS, mas quisiera tomar a nombre da panel, da conversación de festivales de transformación y festivales de transformación positiva. Un poco la pregunta que surge para mí es cómo las distintas iniciativas de estos festivales que mucha gente está organizando, festivales de mujeres, Colabora América, Burning Man, lo que pasa en Nexos +1, etcétera, en organizaciones, ¿cómo va a poder juntar finalmente si está todos hablando de las mismas más o menos ideas, participación de un movimiento? Yo tengo la sensación de que son muchos movimientos que están juntando personas. Tengo también la sensación de que estamos hablando mucho de colaboración y tenemos que siempre estar repensando qué significa esa colaboración en el año 2019 en este planeta. Y cómo los festivales, que finalmente terminan siendo una especie de ritualidad tan necesaria para estos movimientos, cómo pueden juntos generar un impacto en las personas y en las transformaciones que, como usted decía antes en su presentación, son bastante personales para que sean primero efectivas, mas cómo un festival intenta con su energía tratar de que esas transformaciones sean también colectivas. Entonces, me parece ahí que tiene que haber, a lo largo de estos años que vienen, que son tan interesantes, esfuerzos colaborativos reales y posibles. Y ahí cuando pienso en esfuerzos colaborativos reales y posibles, vuelvo siempre a definir cuál es la definición de esa colaboración, qué realmente significa estar colaborando, cómo realmente se puede alcanzar un objetivo totalmente mayor y diferente trabajando de forma colaborativa, y insistiendo mucho en que desde mi punto de vista, de que la colaboración tiene solamente que ver con reconocer el esfuerzo que está detrás del otro, y el esfuerzo propio también, y cómo esos esfuerzos bien intencionados y con los incentivos puestos en los lugares correctos, no sé si se comprende eso, ¿sí? Incentivos puestos en los lugares correctos y ahí pueden funcionar. Y me parece ahí que el diseño que estamos viendo, lo que está sucediendo con las nuevas economías y bueno, toda la interpretación del mundo B, del cual sentimos parte, tiene que estar dirigido para pensar cómo las personas que están tratando de movilizar personas, porque eso es lo que hacen los festivales, tratan de movilizar una cantidad de personas mayores que puedan, cómo encontrar el diseño para que esa colaboración también se produzca entre esos movimientos. Entonces, FIS
solamente después pueden buscar FIS.org, ahí está toda la información de... Con dos, sí, sí, bueno, después vamos a hablar de eso, pero es FIS, sí, con 2 I, Festival Internacional de Innovación Social, o que está pretendiendo es poner en mainstream toda esta energía colaborativa y toda la creatividad alrededor de un propósito. Creemos, pensamos que con la creatividad y con la celebración podemos generar distintas realidades nuevas y involucrar no solamente a las personas que ya conviven 24 horas al día con sus trabajos, tratando de transformar las cosas, de mejorar el mundo, etcétera, etcétera, mas también a las personas que están conectadas con otras cosas y a las cuales uno pretendiera integrar. Y bueno, ahí el reconocimiento de las diferencias de los seres humanos es fundamental, porque la obligación de tener que traer a alguien para transformar es una energía quizás un poco mal gastada, como decías tú antes. Mas creo que el camino está siendo muy correcto. Creo que la palabra festivales, bueno, ustedes en Brasil saben mejor que nadie lo que significa un festival, pero es una celebración. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy en Colaboramérica, lo que está celebrando Burning Man, lo que están celebrando sus festivales y todos los otros festivales alrededor del mundo que están sucediendo? Entonces, mi pregunta y un poco para la conversación es cómo poder encontrar esas energías y esos diseños y esos espacios para poder amplificar un movimiento que está muy bien intencionado, mas eso no es suficiente. Tiene que estar efectivamente trabajando para generar ese impacto. Así que nada, eso por el momento. María Paz, cuéntanos un poquito de Nexus +1. E Tomás, não sei em que falar, porque eu portunhol não falo nada. Pero yo hablo rápido, ese es el problema. Ya, bueno, quiero tomar lo que acaba de decir Noni, porque es realmente lo que a nosotros desde Nexus +1 nos preocupaba. Teníamos estos eventos anuales, ¿no? Ya es el 4º año que lo hacemos y decíamos, no puede ser un evento en donde 2 días las pasas pipa, celebras, te transformas, dices wow, y después vas a tu vida normal y no vemos ningún tipo de cambio en nuestra realidad o no cambios que tengan un impacto o escala. Y entonces, en lugar de solamente hacer un festival, pensamos en cuál debería ser el viaje, ¿no? ¿Cuál debería ser el viaje de una persona que quiere transformar, que puede estar transformando o no? ¿Y qué ese es el resultado de esa transformación? El resultado de esa transformación para nosotros tiene 4 dimensiones. Me transformo a mí mismo, y ese es un journey de vida. Lo segundo es, transformo a otras personas con mi interacción, transformo mi ciudad, transformo ecosistemas y entonces transformo el mundo. Y pensado así, dijimos, bueno, ¿cuál es ese journey? ¿Cuál es ese viaje de transformación? Y lo pensamos en 4 etapas. Y dijimos, bueno, lo primero es, si yo creo que puedo ser un agente transformador, o creo que soy un +1, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que inspirar. Primero tengo que decir, bueno, ¿qué quiero hacer en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo me conecto con aquello que yo sé hacer mejor y quiero hacer mejor? ¿Y cómo me inspiro de gente maravillosa que está haciendo lo mismo que yo y que a veces uno se siente tan cansado y frustrado y dices, oh, no, quiero irme a ser ama de casa y ya nada más? Y no, te encuentras con gente que está en la misma que tú, que no son héroes, pero están logrando cosas lindas. Entonces, la primera parte del viaje es inspiración de ti mismo y de otros, de una comunidad de transformación. La segunda parte del viaje es el viaje del aprendizaje. No puedo creerme que soy un agente transformador si es que no comienzo a manejar nueva información de contexto. ¿Cuál es ese mundo que estoy creando? ¿Cuáles son esos factores que están haciendo que ese mundo sea tan feo si yo quiero otro mundo? ¿Cuál es ese mundo que yo quiero crear? Y entonces, ¿en dónde tengo que trabajar?
¿quiénes son aquellas personas y organizaciones que tienen modelos de los cuales yo puedo aprender? Y con eso, entonces digo, ok, formo mi contexto. Y acá hemos visto miles de estas personas que están haciendo todas estas cosas maravillosas de las cuales uno puede aprender, y todas esas cosas horribles que estamos haciendo que nos están llevando a un mundo en donde todo tiene plástico, se calienta, hay mucha pobreza, mientras hay más riqueza, y ese es el mundo que ninguno de nosotros, por lo menos de los que estamos aquí, queremos. Esa es la segunda parte del viaje. La tercera parte del viaje es la responsabilidad de creerte un agente transformador. Y esta es la linda parte, ¿no? Es como yo me formo y soy cada vez mejor. ¿En qué etapa de mi transformación me encuentro? ¿Estoy en la etapa de buscar mi propósito? Me voy con B y veo ahí cómo encuentro mi propósito. Estoy en la etapa de conectarte conmigo mismo, me voy con Renata y medito. Estoy en la etapa de comunicar lo que estoy haciendo, me voy con una agencia de comunicación y lo hago. Estoy en la etapa de establecer metas, me voy con los Science-Based Targets para ver cómo soy lo más ambicioso posible. Estoy en una etapa de ver cuál es mi impacto, hago mi huella y mi ciclo de vida. Lo lindo es que cuando tú juntas a la gente ves que hay un mundo de oferta y demanda. Hay gente como BMW que ofrece espacios lindos para que gente como nosotros nos juntemos, o Colaboramérica que hace que nosotros aquí nos estemos inspirando y pensemos cómo colaborar. Hay un mercado que estamos formando, un mercado lindo, un mercado del mundo que queremos, y hay gente que lo necesita, los más unos lo necesitamos y hay otros más unos que lo dan, organizaciones y personas. Esa es la parte, la tercera, el empoderamiento. Y somos miles los que podemos empoderar a otros con nuestras herramientas y nuestras experiencias. Y la cuarta es la más emocionante de todas, es la transformación. ¿Y cómo transformamos? Solo transformamos conectándonos, solo transformamos reconociendo la verdad y el rol del otro y conectándome. Conectándome para resolver algo, no importa, busquemos una excusa. Buscamos 4 excusas en el último Nexos más 1. Cómo transformar realidades a nivel de ciudades, cómo transformar las finanzas para que no vayan a las cosas que hacen daño, sino a las cosas que transforman hacia el bien. ¿Cómo logramos movilizar ciudadanos que toman decisiones para cambiar su mundo? ¿Y cómo es que las empresas se vuelven un motor para el bien común? Y lo que hicimos fue básicamente lo que estábamos haciendo aquí en Colaboramérica, es juntar gente muy distinta. Estaba el chico chileno que juega con todos los residuos y hace música, con el CEO de una empresa enorme, BlackRock, la inversora más grande del mundo, con una niña que acaba de iniciar hace 2 años sus finanzas colaborativas y le estaba enseñando al de las finanzas grandes cómo hacer, el emprendedor, el músico, la ministra, todos iguales, porque todos somos seres humanos. Lo lindo del Journey es que al final, en 2 horas, creas soluciones que de verdad pueden cambiar el mundo. Lo que hicimos este año fue probarlo y fue de verdad maravilloso y es algo que queremos compartir porque yo creo que es algo que podemos hacer eso, con mucha humildad, ir haciendo de manera recurrente, ir juntando nuestras organizaciones y nuestros festivales, ir tratando de agarrar excusas, ¿no? Para irnos transformando, pero ir mostrándole al mundo que estamos solucionando problemas reales de la gente y del mundo. Y bueno, para eso nació Nexos más 1. Agora sou eu aí. Sim, antes de mais nada, assim, eu como sou o presidente daqui, vou falar, vou abrir um pouco esse tema. Primeiro eu vou contar uma historinha, porque a doutora Anísio da Silveira é a dona desse palco aqui, essa senhora. Num tempo que eu estava no Circo Voador, essa senhora me telefonou, que estava muito preocupada com a farra do boi. A farra do boi é uma coisa que tem em Santa Catarina e que as pessoas saem correndo atrás do boi e cegam o boi. E ele sai correndo para a água e enfiam-lhe espadas nos olhos. E ela estava preocupada de denunciar isso. Aí ela me achou assim, que eu era louco o suficiente para esse assunto, que ela atendia os loucos, né? Ela atendia os malucos, os radicais. E eu era um cara não tão louco, mas maluco, assim. E se eu podia fazer alguma coisa? Eu falei, então a gente podia fazer um festival, assim,
sobre a forra do boi, o boi se desforrar. E aí a maneira que aí ela foi, nós fomos na prefeitura para arranjar dinheiro para fazer isso, e trazer os bois, o boi mamão, o boi bumbá, todas as partes, as coisas de arte que se faz com boi, que se homenageia o boi, para mostrar, e não ficar reclamando, mas mostrar o que é o boi, cara, como o boi é o nosso amigo, como um animal. E aí não conseguimos recurso nenhum, lugar nenhum, a prefeitura. Aí eu falei, por que não os bicheiros? Aí fomos no Castor de Andrade, que era o presidente da escola de samba, e era o bicheiro famoso aqui, para ver se conseguiam dinheiro. Castor, você vive dos bois, você vive dos animais, do bicho, do jogo do bicho. Então chegou uma hora de você devolver ao bicho alguma coisa. E nós vamos falar no jornal, nós vamos falar em tudo quanto é lugar, em você. Ele falou, não fala nada, não fala nada. Eu dou o dinheiro, mas não fala nada. Aí deu $10.000 na época, eu me lembro, e nós fizemos uma festa enorme com bois do Brasil inteiro, falando disso, e hoje isso quase não existe mais. Então, só quis falar essa historinha, e como aqui a colaboração existe, a nossa aqui na fundição, no circo, como é que a gente se formou, como a gente se forma, desse assunto, e depois nós fizemos um chá com a doutora, fizemos várias coisas com ela, e pronto. Então, só para contar essa história, porque eu fiquei muito emocionado quando veio esse nome para cá, e ter essa história com essa figura brasileira interessantíssima, né? Bem, então, para voltar, eu venho assim, hoje quando falo em economia criativa e tal, eu só vivi isso nesses 40 anos, eu não vivi outra coisa, a não ser economia criativa. Cada vez dão nomes diferentes, mas a gente pratica isso, e eu estou vendo um monte de gente jovem aqui, então de repente não conhece um pouco essa história, e eu vou contar umas historinhas. Então, eu venho de um grupo que chama Asdrubal Trouxe o Trombone. Esse grupo era um grupo que trabalhava com criação coletiva, já veio essa história, criando os seus próprios espetáculos, e esse grupo, a economia deles era uma caixinha de catupiry, que cada um botava todo dia que ia ensaiar R$1, na época o dinheiro era outro, mas era R$1, para ter dinheiro para poder apresentar o espetáculo, porque não tinha patrocínios, não existia isso na época. Esse grupo fez um maior sucesso, mesmo, grande sucesso, e a gente fizemos o inspetor-geral, um que eu não me lembro agora, o Trate Milhão e aquela coisa toda. 4 espetáculos e o negócio explodiu no Brasil, esse grupo. E aí, esse grupo, quando chegou no 5º espetáculo, a gente criava tanto que já não cabia mais, a criatividade era tão grande que cada um queria botar os seus... E resolvemos parar e fizemos um curso. Abrimos um curso no Parque Lage que apareceram 500 pessoas. Aí nós fizemos 5 grupos. E o meu grupo tinha o Cazuza, a Bebel Gilberto, Kátia Bronstein, Alicia... Conclusão, esse grupo, das 30 pessoas, 27 viraram artistas. Isso em um curso de 2 meses. A gente fez um espetáculo, em vez de fazer um curso, a gente montou um espetáculo. Esse espetáculo, cada um montou o seu, cada grupo. E a gente não sabia, ficou espetacular, a gente não sabia onde continuar, porque não tinha teatros tradicionais para aquele espetáculo, aqueles espetáculos. Então eu falei, vamos fazer um lugar, vamos construir um lugar. Aí juntamos 30 e poucos grupos de teatro, de circo, de dança, que eram assim, influenciados por nós, pelo nosso grupo, e montamos uma coisa que chama Circo Voador, lá no Arpoador. Isso, a economia era, falamos com o Caetano, com o Moraes Moreira, e aí a gente, era 3 espetáculos, a estreia era 3 espetáculos, a gente vendia ingresso antes dos espetáculos, era uma camiseta, e com isso nós conseguimos construir esse circo vendendo o ingresso antecipado. E esse circo ficou no Arpoador durante 2 meses e foi um sucesso absurdo. Só se falava no verão, só se falava desse circo, mas fazia barulho para os moradores
e o prefeito mandou o Rapa expulsar a gente. Nós ficamos, aí tirou esse movimento. Aí eu fui para a favela, falar com uma câmerazinha e apresentavam umas cenas, aí o povo da favela também, aí começamos a fazer reuniões para a associação de moradores, para construir, para fazer o campo de futebol. Começou, e aí o jornal soube disso que estava acontecendo, fez uma matéria, e aí a gente voltou, aí eu fui ao candidato a governador da época, pedi para voltar ao circo, e ele falou que ia falar, e conseguiu o circo de volta, e a gente veio para aqui, para Lapa. Estou falando assim, economia colaborativa, viemos aqui para Lapa. Aí nos deram esse terreno, aqui para Lapa, aí nós estávamos organizando para fazer esse terreno, como é que nós vamos fazer o circo? Encontramos um homem que era dono do Ponto Frio Bonzão, e falou, se vocês conseguirem o local, a gente arranja o dinheiro. Aí o dono do Ponto Frio Bonzão, ficou amigo nosso total, se identificou total, um jovem, começou a trabalhar com a gente. Quando a gente estava montando esse circo aqui em frente, estavam derrubando a fundição. Esse prédio aqui era um prédio antigo, abandonado, e o governo mandou derrubar, porque o cardeal, depois eu soube, o cardeal queria que tivesse o estacionamento em torno da catedral toda. Aí, no momento que nós estávamos para fazer o circo, organizando para construir o circo, ficamos debaixo e não deixamos derrubar. Com as máquinas, e ficamos aqui e não deixamos derrubar. E aí ficou essa fundição aqui, e nós fomos com o circo, montar o circo. Montamos um circo, e aí começou o Rock Brasil. Quer dizer, para tu ver a dimensão da economia, o Rock Brasil não é um festival. Festivais, começou a música brasileira, jovem, a tocar em estádios, para 50 mil, 70 mil. Começou aqui, a gente tinha um convênio com a Rádio Fluminense, que era uma rádio nova que estava também, e eles tocavam cassete, as bandas faziam os arranjos delas, faziam um cassete e tocavam na rádio. Tocando na rádio, aí que aqui, conclusão, o Brasil inteiro começou a ter o Rock Brasil e bandas novas, a música que tocava 70% de música estrangeira na rádio, passou a tocar, e 30% brasileira, inverteu. 70% de brasileira e 30% de estrangeira. Então, só para entender onde é que o que estamos a falar, Iri. Bem, rolou isso, o circo estabeleceu esse desenvolvimento, e aí a hora de pegar a fundição. Fomos pegar esse prédio aqui, todo quebrado, todo abandonado, e nesse ínterim tínhamos uns sócios que nos desentendemos, e eu saí fora desse movimento. E aqui no circo nós fizemos em 92 um evento sobre índios. Na Eco 92 teve um evento sobre povos nativos, que nem está aqui, só que era assim, povos do mundo inteiro nativos. Então, esquimós, índios da Índia, russos, tudo povos nativos, para se encontrar e ver se a gente não podia fazer uma ONU de povos nativos, e povos originários, em vez desses países que o nego criou arbitrariamente. Então fizemos esse encontro e vieram uns índios brasileiros. Eu encontrei e que me disseram, nós somos onde derrete os Andes e formam os primeiros rios do Brasil, cara. A gente está aqui há 5.000 anos. Vocês que são mesmo assim, contestadores, falam que a gente está morrendo, parece que a gente está acabando, cara. Se vocês falar que a gente está acabando, é pior. Vocês criam museus e botam a nossa machadinha, ou botam nós estamos vivos. Se vocês quiserem saber da gente, vão com a gente. Aí eu fui para lá e fiquei 7 anos trabalhando com esses índios. E eles fizeram um festival agora, que vai gente do mundo inteiro também, maravilhoso. E com isso eles se desenvolveram bem. Então, eu tenho que falar essa coisa, porque assim, são 40 anos de coisa corrida, e aí na correria de contar isso tudo. Então nós chegamos, já está na minha hora, porque eu tenho um videozinho. Então eu vou ficar aqui, porque assim,
contei um pouquinho da origem, lógico que eu não pude contar com mais detalhe, porque correndo, mas agora eu vou passar um vídeo da nossa atualidade, do que a gente está, o que acontece aqui, quem está aqui, porque a gente descobriu, através desse, quando foi fazer esse vídeo, que a gente é o centro cultural, o maior centro cultural independente do Brasil, entende? A gente vive disso, não é do governo, não é de nenhuma empresa, isso é dos artistas. Esse lugar que vocês estão aqui foi construído, é gerido e é bancado pela arte, ela mesmo que se banca, não é patrocínio de ninguém, é independente mesmo. Passa o vídeo aí, irmão. Cada vez mais a gente está vendo que o lance hoje em dia é a gente se juntar, né? E esses grupos, a gente potencializar dizendo eu tenho um grupo de teatro num lugar que tem 30 e tantos grupos, que trabalham 500 pessoas, que vivem disso. Essa é a nossa reflexão atual, né? Era a Copa do Mundo de 82. E a fundição era uma ruína, tinha acabado de ser galpão de obra do metrô. Começaram a demolir a fundição. E vimos que aquilo era uma coisa muito importante, um prédio extraordinário, e não deixamos derrubar, ficamos debaixo. Não tinha teto nenhum. E a gente andando no meio daquele mato todo, alto, e era uma cena do nosso clipe. É difícil para uma pessoa que chega aqui entender como a fundição evoluiu. Aí comecei a fazer um show, outro show, começamos a botar uma loninha, outra lona. Que era um buraco, passou a ser um teatro. E a mesma coisa aconteceu com a Intrépida, a mesma coisa aconteceu com o Armazém. A gente estreou aqui em 99 e a gente acabou ficando 2 anos em cartaz aqui. E aí fizemos um espetáculo enquanto a Lapa era um campo de guerra. E encheu, sabe? Aí show de todo mundo, aí Rapa, aí começou Caetano, Gil, Milton Nascimento. E aí quando a gente faz o tratamento acústico, já é uma revolução. Então a revolução do telhado, a revolução do camarote, a revolução do ar refrigerado. Olha, eu adoro a estrutura da fundição, porque quando você olha do palco, parece que você está num mar de gente, né? Que é uma concha, você olha pra cima e tem gente até o céu. É bonito, é um lindo encontro. Janeiro, Maracanã, Fundição Progresso. Primeira vez que eu venho aqui sozinho, mas eu não me sinto a primeira vez, não. Me sinto muito em casa. Cara, eu só posso dizer que é uma felicidade grande. A gente vê essas pessoas crescendo junto com a gente e é como se fosse uma grande família. A fundição, ela é pagode, ela é reggae, ela é rap, ela é tudo. Ela é a casa de todas as tribos mesmo. Cara, encontro de culturas, fundição é show, mano. Desde a minha mãe tá passando, a energia de estar aqui é muito gostosa. Um dos maiores momentos foi um show do Franz Ferdinand, já tem alguns bons anos. E show de Marilyn Manson, de forró sacana, de rapa. Cacife Clandestino, Costa Gold, Oriente 3030. Eu sou mais do punk rock do metal, né? Vim no Slayer. Eu vi muito show de Los Hermanos aqui. A gente fez um show memorável aqui, foi o Ventura Sinfônico, que foi um dos pontos altos da história da fundição. E a orquestra fez parte disso. Eu posso dizer que eu me senti ali como... A gente toca música clássica, né? Então bota uma casaca ali, eu me senti um rockstar, sabe? Aqui pode acontecer de tudo, não existe uma definição. A fundição faz o Concurso Nacional de Marchinhas e o Carnaval de Rua da Lapa há mais de 10 anos, com famílias, crianças, uma festa de graça que junta um papel social também desse espaço cultural. Eu acho super legal quando às vezes a gente vai almoçar e tá tendo um evento, e tá tendo um ensaio. E aí a gente passa pelo palco São Sebastião e as pessoas estão ali dançando no palco e cantando em volta. E a intérprete da trupe se encontra com o Armazém, com o Anônimo, e os nossos músicos aquecendo aqui embaixo. É aqui que a gente dá aula, aqui que a gente ensaia nossos espetáculos, a gente faz um evento chamado Parangolé. Agora estamos fazendo um curso multiplataforma, realidade virtual, realidade aumentada, game, fotogrametria, som espacial. Os colégios vêm aqui também assistir ensaios abertos, a gente abre para escolas públicas, etc. Eu estava na escola, chega um grupo de maracatu com bailarinos e palhaços, artistas circenses, etc. Vão oferecendo cursos de arte e educação. Dança afro com a Aline Valentim, percussão com o Rio Maracatu,
acrobacia solo e acrobacia aérea com a Intrépida Troupe. E se não fosse a fundição, eu não seria artista. Tem momentos muito marcantes aqui na casa, momentos também desses de show e momentos não show. Momentos de entender da casa preocupação com ecologia, preocupação com o urbanismo, de nuances extremamente delicadas não vistas de uma megalópole. Então, a gente que sempre foi de colocar os assuntos, mas de praticar os assuntos mais, trabalhamos aqui com uma coisa muito forte de horta, de plantio, de agrofloresta. E um espaço também para a gente poder ficar em paz um pouco, sabe? Desacelerar um pouco do ritmo da cidade, poder respirar, mesmo que no centro da cidade, né? Eu fico o tempo todo atrás do que é novo, o que pode melhorar o tempo todo, não para mim só, mas para todos. Só vale construir e trabalhar para realizar o impossível, né? Porque o possível já se repete um montão de vezes aí, né? O possível tem um monte de gente já fazendo. E a fundição Progresso é o lugar do impossível. Isso aí, ó. Isso aí, legal, né? Legal pra caramba. Legal pra caramba. Ainda estamos aqui vivo fazendo. Isso é real. Isso aqui é de agora. Eu queria falar do carnaval também, por causa da Vanessa. Porque aí no carnaval, a gente mexeu com rock and roll, coisas grandes. E mexeu com carnaval também. Quando a gente voltou aqui em 99, estava o Boitatá, o Céu na Terra. Aí a gente começou a pegar isso e a soprar isso. E o ano passado tinha 6 milhões de pessoas no carnaval e fantasiadas, coisas que também, quando a gente voltou, não tinha fantasia, as pessoas vinham que nem na Bahia, com camiseta e short, a gente dizia, não, é fantasia, o Rio é fantasia. E aí, essa possibilidade de conviver nesse carnaval que rolou, o avô, o neto, a família no carnaval, esse carnaval de rua que o Rio trouxe e que jogou através do concurso de marchinhas que a gente inventou para o Brasil inteiro. Então a gente é muito orgulhoso, cara, a gente tira a maior onda mesmo, cara, que a gente é bom pra caramba, faz coisas boas para burro e ainda tem a possibilidade de estar com esse evento aqui maravilhoso, aqui de vocês todos aqui, ter essa casa, ter segurado essa casa para poder acontecer essas coisas novas, independentes e loucas, como a doutora Nise da Silveira. Muito obrigado. É isso, não tem melhor maneira de encerrar a fala perfeita. Muito obrigado por nos receber aqui. Agradeço, então, mais uma última salva de palmas.